Sejam muito bem-vindos aqui novamente, mais um podcast. Estamos aqui reunidos juntos, Pastor Pedro do canal ID, o Wagner Nunes, eu aqui no Vozes de Trombeta, e daqui a pouco o Wagner Olmos chega também do canal Remanescente para somar conosco. Então vamos lá, meus amigos, quarta trombeta. Então aqui em Apocalipse, capítulo 8, diz assim no verso 12: E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Verso 13: E olhei, e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão ainda de tocar. Quando a gente começa a estudar as trombetas e ver que dentro delas está o ministério das duas testemunhas, né? Quando a gente começa a entender a mensagem, porque essa mensagem de trombeta são alaridos, são avisos, é uma voz de trombeta, e uma voz diz muitas coisas, não é só um barulho. Essas vozes que os anjos, que são, a palavra anjo significa mensageiro, eles estão trazendo nesses toques, nesses teroais, estão trazendo mensagens. E Deus, ele colocou essas mensagens no Apocalipse, chamou-as de trombeta, mas nas entrelinhas dessas mensagens tem muitos códigos, muitas mensagens codificadas, trazendo mensagens literais, né, que ao ler a gente já entende numa primeira camada que calamidades vão acontecer, e mensagens por trás dessas calamidades que tangem o lado espiritual, que mostram efeitos na humanidade, efeitos de cunho espiritual, dentro das pessoas, né, na estrutura das pessoas. Porque, na verdade, irmãos, o que a gente tem que entender das trombetas, que esses toques são para despertamento, despertar e trazer mudança, levar e conduzir ao arrependimento. Então, essas mensagens, além de trazer coisas catastróficas, quer gerar arrependimento nas pessoas, para que as pessoas entendam o que Deus está trazendo nessas mensagens, se arrependam dos seus pecados para poder entrar no reino milenar de Cristo mais na frente, no final dos 7 anos. Quando a gente olha para Arão e Moisés, a gente vê que eles iam lá para falar com o faraó, existia uma conversa, eles estavam tocando trombeta na frente do faraó, e o que eles falavam era para gerar arrependimento no faraó, mas Deus já tinha endurecido o coração deles, porque Deus queria que o seu nome fosse glorificado através da vida do faraó. Mas vocês entendem que existia uma conversa ali, além deles proclamarem o juízo sobre o Egito, do que ia acontecer? Existia uma conversa. Quando você lê Êxodo lá, você vê que existia uma conversa. Ele falava coisas ali, ele tinha objetivos para estar ali entregando aquela mensagem. E queria que Moisés e Arão queriam que o faraó amolecesse aquele coração dele e obedecesse, se arrependesse daqueles maus procedimentos com a nação de Israel ali dentro e as liberasse para adorar a Deus, para servir ao seu Deus no deserto. Mas tinha juízo, eles sentenciavam o juízo caso houvesse desobediência. E nas trombetas se trata da mesma coisa, até porque a unção das duas testemunhas que estavam em Moisés, né, a unção que estava em Moisés, vai estar nas testemunhas no final também. Então, quando a gente olha para isso que o irmão Ricardo leu, você vê que acontece quando o quarto anjo toca essa trombeta, as testemunhas falam e os anjos respondem através dessas calamidades, coisas vão acontecer e tem mensagens por trás disso. E cada vez que você vai esmiuçando isso aqui, você vai encontrando mais tesouros escondidos. E a mensagem codificada atrás disso aqui, dessa mensagem catastrófica que está sendo lida, que foi lida aqui agora, traz cunhos espirituais. Quando a gente lê aqui, irmãos, que a trombeta feriu a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, e eles não deram mais o seu brilho, você começa a entender que não se trata só das coisas literais. O que Deus ele mostrou para nós no quarto dia da fundação do mundo, lá no Gênesis?
que ele criou esses astros para tempos determinados, para os seus moedes, para tempos e estações, e que a lua governaria à noite, e o sol, com as estrelas, e o sol governaria no dia. E aí você vê isso tudo sendo ferido. E quando a gente entende a revelação do que está por trás da mensagem do 4º dia da fundação do mundo, a gente consegue entender que as estrelas dos céus se tratavam de anjos que caíram e se tratava de anjos glorificados, dizendo ao nosso respeito. Estrelas dos céus, a herança de Abraão, prometida para Abraão. Então, todas essas coisas estão sendo assoladas aqui com mensagem. Deus está trazendo mensagens escondidas aqui. Mas você já tem que começar a atentar aqui para isso que está sendo lido, é que fala nesse texto do tempo da apostasia, fala na rebelião do diabo, da reposição da terça parte das estrelas do céu, fala do anjo, que na minha tradução está que foi passando dizendo os 3 ais, aqui está dizendo que é um anjo, na tradução do Ricardo, mas na minha tradução fala águia. É. Na verdade, a águia é o espírito que está sobre as testemunhas. A águia que passa voando, que leva as testemunhas para o deserto com as suas 2 grandes asas, que é, na verdade, essas 2 grandes asas é uma coisa redundante que todo mundo sabe, que uma águia tem 2 asas. Deus não precisava elucidar isso. Mas essas 2 asas falam das 2 testemunhas, fala de 2 unções, de dois profetas, Moisés e Elias, que estão conduzindo o povo de Deus com as 2 asas para o deserto. E essa águia agora, esse anjo, passa determinando que ainda vem 3 ais. E eles passam falando isso, indo para o deserto, porque essa águia, esse anjo que está proclamando, nada mais é que as próprias testemunhas que vão determinar os próximos 3 ais, mais 3 trombetas e mais 7 cálices da ira no deserto. Então, Pedro falou acerca do caráter dos juízos de Deus, que é um caráter que é para gerar arrependimento, né? É para deixar bem claro para a humanidade que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, aqueles juízos de Deus são consequências dos pecados dos homens. Mas, ao mesmo tempo, Deus requer arrependimento, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, tudo que Deus faz é para poder trazer para perto. Então, o coração do homem não precisa se entregar, porque em Romanos 2 e 4 está escrito que nós não devemos desprezar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E o contexto de Romanos 2, que começa desde o capítulo 1, é o quê? Juízo de Deus sobre a terra. Então, quando nós lemos em Apocalipse, né, o juízo de Deus comendo solto, parece até que é uma outra Bíblia, né? O Martinho Lutero, ele queria tirar Apocalipse da Bíblia, porque ele não conseguiu compreender. Nós precisamos entender que toda vez que Deus lança um juízo, é para gerar arrependimento, porque ele ama o ser humano. Só que ele não vai deixar nunca de colher aquilo que ele planta. Então, essa é a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Que ele não está acima da tua palavra, a palavra dele não volta para ele vazia. Então, se ele prometeu maldição para quem pratica pecados e não se arrepende, vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele é bondoso, porque mesmo com esse caráter de juízo, ele quer que os homens se arrependam. Aí o pastor Pedro ele falou acerca de sermos conduzidos pelo Espírito. Claro, nós seremos também conduzidos de uma forma natural. Nós não vamos ir para o deserto no início da grande tribulação. A igreja aos poucos já vai começar a ir para o deserto. Mas também, o Espírito me linkou aqui com um texto de Atos, capítulo 8, quando Filipe ensinou a palavra para o eunuco e batizou o eunuco. O Espírito arrebatou Filipe de um lugar para o outro. Olha só que interessante. Atos, capítulo 8, versos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Jesus, arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades. Então, meus irmãos, eu consigo também enxergar que haverá situações sobrenaturais, que nós poderemos ser arrancados, por exemplo, daqui do Brasil, para ir, por exemplo, para um deserto no Oriente Médio, porque o Espírito Santo tem poder para isso. Nos deixou esse exemplo aqui maravilhoso de Filipe. Então, eu creio que a águia, que realmente simboliza o Espírito, né, com 2 asas, simbolizando as 2 testemunhas, carregando elas para o deserto, também ocorrerá de forma sobrenatural, porque esse exemplo aqui para mim foi tremendo, de Filipe.
Acontecem os eventos literais, mas ao mesmo tempo nós precisamos pescar a revelação do Espírito para as coisas espirituais. É dessa forma que Deus trabalha. Na mesma profecia, essa profecia tem um cunho histórico, que aconteceu na época, direcionado a uma pessoa, mas ao mesmo tempo pode ser direcionado para Satanás, tem um cunho profético, escatológico, tudo numa mesma profecia. Essa é a forma de Deus trabalhar na sua palavra, e isso que nos deixa maravilhados com a revelação da palavra de Deus. Então, se nós tivermos essa base de entendimento, nós vamos compreender aos poucos o que o livro de Apocalipse está querendo nos dizer. Então, o livro de Apocalipse é um apanhado, um compêndio de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. E nós precisamos conectar com as partes espirituais, com as partes literais, com as partes proféticas. Enfim, isso é muito importante para nós compreendermos Apocalipse. Não limitarmos somente a algo literal, ou limitarmos somente a algo espiritual, mas sim procurarmos compreender o contexto e extrairmos o que é espiritual, o que é literal. Por exemplo, a volta de Jesus não pode ser algo somente espiritual, né? A volta de Jesus ele é 100% literal. O reino milenar ele não pode ser considerado como literal, como espiritual, perdão. Mas o milênio ele é 100% literal. Agora, tem outras passagens que nós precisamos entender que tem um contexto espiritual e tem um contexto literal, que é o caso dessa quarta trombeta aqui, que mais para frente nós vamos explicar. Ele tem um contexto de uma igreja apóstola, conforme o pastor Pedro falou, tem um contexto de fato literal, que o sol, a lua, as estrelas serão aos poucos enegrecidos, né? Quando te lembra quando Jesus morreu, aconteceu um terremoto literal, a terra se escureceu literalmente. Então nós precisamos entender esses detalhes para que nós possamos ter a melhor interpretação de Apocalipse. Achei muito interessante a fala do pastor Pedro de estarmos atentos com Gênesis. Gênesis 1, verso 14, onde tem a primeira menção ali acerca do sol, da lua, das estrelas, servindo para sinais e estabelecer os tempos determinados. E ali os tempos determinados, em algumas traduções está escrito estações, mas a palavrinha no original ali é moed, que aponta para os tempos determinados do Senhor. Interessante que moed, as últimas letras aí, ed, que no hebraico é o tzade mais dalet, significa testemunhas. Então, interessante como a importância de entender os tempos determinados, o plano do Senhor, que ele desde o princípio, como está em Isaías 46:10, o Senhor já vem anunciando desde o princípio aquilo que ele vai realizar nos dias vindouros. E ele já está sinalizando e deixando tesouros escondidos nas Escrituras, que os eleitos, as suas testemunhas, são capazes de encontrar. Então, muito interessante. E a quarta trombeta, como traz esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, eu trago esse fundamento para este estudo. Por quê? Porque me faz lembrar de um tempo determinado, uma transição de tempo, de cenários que vai acontecer, porque a quarta trombeta, ela está no limiar ali, no encerramento da primeira metade da semana, e ela vai sinalizar o sol, lua, estrelas, um cenário nas regiões celestiais sendo abaladas, como está na tradução aqui, feridas, e isso vai trazer essa mensagem de transição. E outra coisa muito interessante, como a gente vem já desde o início, e tratando acerca dos 4 seres viventes, dos 4 selos, dos 4 cavalos. Importante salientar que o 4º selo, o 4º cavalo, está ali próximo, neste cumprimento da quarta trombeta. Por isso que tem 4º selo, 4º cavalo, 4ª trombeta. E o importante ainda é associar com os querubins, os 4 seres viventes. Lá em Apocalipse 4:7, foi bem atento de colocar em ordem quais eram os seres viventes. O primeiro como leão, o segundo como boi, o terceiro como semelhança de um homem e o quarto como águia voando. E como lá em Apocalipse 6:1, o primeiro ser vivente vai chamar o primeiro cavalo com um rugido, isso faz conectar com o primeiro mencionado, que é o leão. Então podemos presumir que o 4º ser vivente, o 4º querubim, está associado com o 4º cavalo. E a gente vem
avançando mais, apontando aí já para o encerramento dessa primeira metade da semana, que também está próximo da quarta trombeta. Tanto é que esse quarto querubim, que é a águia voando, também sinaliza uma transição. Porque, como o pastor Pedro já disse, a águia voando aponta para as duas asas de grande águia que vai conduzir a mulher para o deserto, para ser sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo. Isso também nos ajuda a entender essa linha temporal, que é muito importante, porque nos últimos dias nós não vamos ter tecnologia, não vamos ter nenhum recurso. O que vai restar para nós é aquilo que está escrito e aquilo que aprendemos durante essa trajetória. Interessante que os irmãos absorvam quando, principalmente o livro do Apocalipse traz essas revelações a respeito de Sol, Lua e estrelas, por detrás de tudo isso, ele quer trazer a história para nós. Então a gente não pode, primeiramente, ficar somente limitado a um tempo determinado, e a gente vai ver isso, pelo que eu vi os irmãos falando, somente na introdução, a gente ainda vai entrar no tema, mas a gente vai ver que Deus, assim como no Apocalipse 12, está trazendo um tempo que já passou e ao mesmo tempo um tempo que chegará, entende? Então, não é um absurdo, até porque quando a gente olha para Daniel, a gente vê os santos também sendo comparados com as estrelas do céu, né? Então, é fantástico o tema, e os irmãos que estão na live, eu acredito que vão ter um grande acréscimo no dia de hoje, porque nós temos muito a compartilhar. Não sei se a gente vai ter tempo de falar tudo, mas vamos lá. E Deus, é interessante que quando as trombetas vão caindo e ele vai começando a apagar a luz da terra, ele vai começar a fazer isso na quarta trombeta. Uhum. E não é por acaso que é a quarta trombeta, porque faz uma conexão direta com o quarto dia da fundação do mundo, onde ele, no céu, mostrou como o ser humano contaria, como ele determinaria as estações e os tempos determinados de Deus. Então Deus ele começa, vou dar um sinal no céu, vou começar a tirar a luz da terra, assolar literalmente o sol, a lua e as estrelas, na quarta trombeta, no meio da semana. E aí a gente começa, vai para Apocalipse 12, e aí começa o texto lá, e vi um grande sinal no céu. Qual sinal no céu? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. E aí você já começa a ver, no céu, o sinal que João estava vendo, um grande sinal no céu. E tinha um dragão junto com ela ali. Então você já começa a entender que no céu, quando Deus, ele, nas profecias, ele faz os sinais no céu, e não é só em Apocalipse 12 que ele faz grandes sinais no céu, ele está mostrando a forma como ele dá o testemunho da sua obra. E é no céu, ele vai fazer as coisas acontecerem no céu para que os humanos da terra entendam o que está escrito nas escrituras. E aí quando ele começa a mexer no sol, mexer na lua e mexer nas estrelas, naturalmente você tem que começar a entender os paralelos. Sol, nova aliança. Lua, velha aliança. As duas alianças que falam a mesma coisa. Não mudou uma aliança para outra. O que muda de uma aliança para outra é a entrada dos gentios. Mas os mandamentos da primeira aliança vigoram na segunda aliança, na nova aliança. Entende? E vão vigorar até o milênio. E depois do milênio. A lei não caduca. E aí quando você vê o sinal no céu, a todo o transcorrer de Apocalipse 12, a mensagem que está ali, e o grande finale do Apocalipse 12 é a mulher indo para o deserto, com as duas asas da grande águia, sendo sustentada por Deus, com o dragão, a antiga serpente, atrás dela, e os mares que saíam da boca dessa grande serpente é arrojado por Deus, né? Você consegue entender que Apocalipse 12 está falando quase que diretamente da metade da semana, até o final. Até o final dos 3 anos e meio. Você consegue ver ali. E aí você vê também, somando outros textos, que quando você vê a lua e a estrela, a lua e o sol, começando a perder o brilho, né? Escurecendo, e as estrelas também deixando de brilhar, você começa a ver, aí, irmãos, isso aí foi o que a gente agora, há pouco tempo, a gente começou a meditar e a entender. Eu também nunca gravei sobre isso. Mas isso aí faz todo sentido, né? Vê se não vai fazer sentido. Você começa a ver, agora, trazendo para o cunho espiritual, Deus diminuindo a luz da nova aliança, diminuindo a luz, né, da velha aliança, do entendimento disso tudo, as estrelas também deixando de brilhar,
né? O amor de muitos esfriando, a mentira prevalecendo sobre a verdade, o império do anticristo prevalecendo no meio da semana, homens botando a marca, servos de Deus apostatando da fé e dando o foco ao homem da iniquidade na metade da semana. Você está vendo que tudo isso está sendo traduzido pela quarta trombeta de uma forma que está nas entrelinhas do texto. Você está vendo que o povo de Deus, que é as estrelas do céu, eles estão começando a apostatar, e é necessário que isso aconteça para que seja revelado o homem da iniquidade. Paulo fala isso. Você vê as estrelas do céu apagando, irmãos, deixando de brilhar, porque eles estão deixando de enxergar o sol e a lua, que estão apagando também. E Deus mesmo está fazendo isso através das testemunhas, trazendo essa mensagem para que isso não aconteça na metade da semana com seus servos. Mas muitos não vão dar ouvido, vão estar dormindo. Não podemos descartar que existem as virgens nécias. Elas vão apostatar. Elas não vão discernir o que está acontecendo, não vão dar ouvido ao toque das trombetas. E tudo isso vai começar a acontecer. E quando isso realmente acontecer na metade da semana, tarde demais, irmãos. Quando apostatar e botar a marca, game over. Acabou, não tem mais perdão. Escolheu o selo da besta, ao invés de manter em si o selo de Deus. E aí Deus está trazendo isso nas entrelinhas das trombetas, da quarta trombeta. Isso que é tremendo, porque sinais no céu estão mostrando. E para quem está ligado, irmãos, no final da última semana, no início da última semana, vai ser derramado na igreja um azeite de ouro, conhecimento cétuplo. Óbvio que qualquer servo de Deus que estiver ligado no que está sendo falado pelas testemunhas e os fatos que estão acontecendo, e depois de terem aprendido e ouvido tudo isso e treinado a sua mente, eles vão estar ligeiros, vão entender o que está acontecendo e não vão apostatar. Mas os que estão dormindo vão apostatar, irmãos. Vão apostatar. Os que estão acordados, despertos, vão entender essa mensagem. Vão entender pelo Espírito de Deus essa mensagem. E eles vão acordar e vão se arrepender, vão voltar atrás, vão acender suas candeias, se preparar para o dia da expiação no final da semana. Então, todas essas coisas estão ali na quarta trombeta. Não é só literal, é espiritual. Amém. Muito interessante, né? Me fez lembrar da passagem de Isaías 24. Eu vou até ler aqui rapidamente para os irmãos. Diz assim, 24, a partir do verso 21. E será que naquele dia o Senhor castigará o exército dos céus e os reis da terra, os homens da terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, serão visitados depois de muitos dias. E olha que interessante. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Então, eu estava até comentando aqui no grupo, né, com os irmãos também, acerca dessa mensagem que a quarta trombeta traz. Porque como trata no encerramento do ministério das duas testemunhas, o que as duas testemunhas fazem? Elas vão confrontar muitas doutrinas, muitas visões teológicas, visões doutrinárias, muitos corações cheios de orgulho, dura cerviz, principalmente aqueles que se dizem domésticos da fé. E quando eu vejo aqui essa menção da lua se envergonhando e do sol se confundindo, como o pastor Pedro falou das entrelinhas, me fez lembrar das religiões abraâmicas, que serão confrontadas nessa primeira metade da semana. Nota que a religião do cristianismo, principalmente pendendo para o lado do catolicismo romano e também ortodoxo, eles trazem elementos que adoram ao sol. Você pode perceber dentro de uma igreja dessa linha que ali tem elementos que apontam para o Deus Sol. Por isso que o Natal ocorre no solstício de inverno, porque é uma adoração ao Deus Sol que eles trouxeram lá dos tempos remotos. E a lua se envergonhando me lembra o islamismo, que traz como simbolismo aquela lua crescente. E nós, na hora, falando das religiões abraâmicas que serão confrontadas, nós também podemos associar com o judaísmo, que estão endurecidos, como Paulo diz em Romanos 11, que muitos entendem o judaísmo com aquele símbolo das estrelas, da estrela. Nota que tem Sol, Lua e Estrela associando com essas religiões abraâmicas, monoteístas.
E há essas religiões, não só essas, mas todas as outras, serão confrontadas nessa primeira metade da semana pelas duas testemunhas. A função das duas testemunhas é provocar o arrependimento nessas nações, provocar o arrependimento de muitos. Isso é muito interessante, esse fundamento, e principalmente para entender essa quarta trombeta aí. Isaías 13, verso 8 diz assim: e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Verso 12: farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Então o que Deus vai fazer? É forte. Você vê que isso aí está diretamente ligado aos homens também, sabe? O sol e a lua não vai escurecer, os arrogantes. Óbvio que ele está falando do povo da besta. E agora, quem faz parte do povo da besta? Os apóstatas. Os que tiveram as estrelas que escureceram. Entende? Eles são arrogantes, maledicentes, tudo aquilo que a palavra de Deus fala, mais amigos do mundo do que de Deus, conspiradores, mentirosos. Todos esses são os apóstatas, que vão estar com a marca da besta fazendo parte de Magog, do reino de Gog. E aí Deus vai estar sentenciando eles aqui. E tudo vai começar na quarta trombeta. Você vê que tudo isso que a gente leu aqui está nas entrelinhas da quarta trombeta. Por isso que ele está falando de sol, lua, e vai escurecer, não vai dar o brilho, porque ele vai se vingar. E aí isso que você falou, Ricardo, é interessante pra caramba. Da lua e da lua ser a questão do solstício, né? Da falsa religião, da lua ser a questão do Irã, porque é a religião que vai vigorar da metade da semana para frente. E Deus, ele vai realmente confundir, confrontar essas religiões para ele poder ser glorificado no final. Ele vai desmascarar todas elas, entende? Ele vai colocar essas religiões sobre dúvida, porque quando ele tirar as referências, que é de tempo, né? Começar a diminuir a luz da Terra com essas calamidades, literalmente falando, e tirar as referências desses povos, né? Vai ficar realmente difícil para eles conduzirem a religiosidade deles, né? Conduzir a religião deles. Assim como vai ser difícil conduzir, determinar os tempos. E foi aquilo que a gente estava falando hoje. A Bíblia, a Escritura e o saber dela, o prescrutar dela, vai ser o nosso maior jornal, a nossa maior mídia de informação para ser atualizado. É a Bíblia. Você leu a profecia, está acontecendo. Olha, vai acontecer isso amanhã. Daqui a 3 anos e meio, 5 meses, vai acontecer aquilo. E a palavra vai ser a bússola. Entende? A luz para os nossos pés. Isso aí. Que nós possamos, desde já, começar a tocar trombetas e anunciar essas verdades. Nós não devemos nos cansar de repetir essas verdades. Filipenses capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Filipos, ele falou lá: escreveres as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas uma segurança para vós. Então nós devemos ouvir essas verdades com maior amor, que não possamos nos acostumar com essas verdades. Eu tenho percebido no meu espírito muitos irmãos se acostumando com essas verdades. E aí negligenciam outros preceitos mais importantes, que é andar em santidade, de ficar outras vidas, né? Nos doar para outras pessoas, sermos sal e luz nos lugares que nós estamos, enfim, etc, etc. Então, conhecer essas verdades é indispensável. Tá? O irmão falou de preparação e isso é uma verdade. O irmão Wagner também falou acerca das alianças. Nós precisamos conhecer o Antigo Testamento. Se nós só lermos o Novo Testamento, nós não vamos conhecer a Palavra de Deus. Porque o Novo Testamento é exatamente uma explicação das verdades ocultas do Antigo. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo 3, ele falou que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, educação na justiça. Essa toda a Escritura é o Antigo Testamento. Os cristãos judeus de Bereia, eles consultavam no Antigo Testamento
para saber se tudo aquilo que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Então nós precisamos, sim, mergulhar muito no Antigo Testamento, porque as cartas vieram para nós de forma resumida. Quando os apóstolos estavam pessoalmente com os irmãos, eles ensinavam as coisas detalhadamente. Mas quando eles se ausentavam, escreviam em cartas, eles escreviam de forma resumida, né? E como se fosse um curso, a gente faz um curso de 6 meses, depois tem um resumo daquele curso, como se fosse isso. Para que nós possamos compreender o que estava na mente dos apóstolos, nós temos que meditar no Antigo Testamento. Então, ler os profetas, ler a Torá, é indispensável para compreendermos as Escrituras do Novo Testamento, e em especial Apocalipse. E aqui, né, nesse toque da quarta trombeta, né, quarto dia da criação, não é coincidência nenhuma, é Jesus-cidência, está tudo programado por ele. E ao limiar entre o final da metade da primeira semana para o início da grande tribulação, um tempo determinado. Aí eu me lembrei do texto o Espírito me lembrou, perdão, do texto de 2 Tessalonicenses, que o anticristo ele vai se levantar no tempo determinado, no meio, ele se levantará do meio da semana. Em Daniel 11:35, falando do anticristo, olha só como está escrito. O tempo determinado, como fecha direitinho com essa quarta trombeta aqui, que fala dos astros do quarto dia. Daniel 11:35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, o contexto de grande tribulação aqui. Então, essa quarta trombeta, de fato, é um limiar do final do testemunho, das testemunhas, para o início da última semana. Esse é o tempo determinado da manifestação do anticristo. Por isso que está associado com lua, sol, estrelas, conectando com o quarto dia da criação. Olha o verso que eu separei, que está lá em Eclesiastes 12. E aí, entrando nesse contexto de que o escurecer do sol e da lua e das estrelas também é referência ao endurecimento do coração do homem. Olha só que interessante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e a luz e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Então Deus faz essa comparação de que os dias maus, eles chegam, né, no momento em que talvez a gente esteja desprevenido e despreocupado. E trazendo aí no contexto das trombetas, eu encontrei um texto maravilhoso que está lá em Ezequiel, no capítulo 32. Esse texto, para mim, faz um apanhado das trombetas anteriores, e vocês vão ver isso, e traz este momento em que a gente está estudando hoje, que é uma lamentação que foi proferida contra Faraó, o rei do Egito. Mas a gente também pode ver, meus irmãos, que quando traz essas profecias nos profetas a respeito do rei de Tiro, do rei de Egito, né, do rei da Síria, também está trazendo a respeito do anticristo. Porque, como os irmãos falaram, né, a gente entende que tudo isso vai partir de uma região. Então está nos apontando a respeito dessa região também. Eu vejo assim. E olha essa advertência que tem lá no capítulo 32 de Ezequiel. Versículo 2, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Agora tu vê as contaminações que estavam acontecendo ali nas últimas trombetas, né? Anterior a essa. Olha que interessante. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão fora da minha rede. Você não vai mais ser parte do povo, você vai cair fora dessa, entre aspas, pescaria, como Cristo mesmo já disse, né? Vos fareis pescadores de homens. E olha o que ele traz. Então te deixarei em terra, num campo aberto, e lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Então a gente já está começando a enxergar aqui também os ais de Deus, todo o juízo acontecendo em decorrência aí, né, dessas advertências. E o versículo 7 é muito interessante. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e endurecer as suas estrelas, e cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá
mais a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações. As terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Olha só essa informação, no dia da tua queda. Quando a gente vai para Apocalipse 12, a gente vê isso. O que eu quero trazer para vocês é, a informação que tem lá, a gente ainda vai abrir o texto, é de um dragão, que era a antiga serpente, tá? As pessoas dizem, não, aquele contexto é somente para o episódio efetivo que aconteceu de Satanás, né, caindo do céu com a terça parte dos anjos. Mas não, porque o próprio texto vai nos trazer, irmãos, muito bem claro, agora veio a salvação, e o poder e a glória do nosso Deus. Agora quando? Quando foi expulso o acusador. Porque o acusador, ele nos acusa dia e noite. Mas no momento em que nós somos selados, como a gente vê que nessas trombetas a gente tem um povo selado, se existe povo selado, não tem mais acusador. Porque não tem mais força nenhuma contra nós, contra as nossas atitudes, porque já estamos selados. Mas o que diz? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu sobre um pouco de Israel. Entende? E o que acontece? Quando fala ali das estrelas que ele arrastou, ele está arrastando com a cauda. E a cauda significa engano, meus irmãos. Entende? Então esse ponto é importantíssimo de nós entendermos. E aqui, como diz essa profecia, todos verão e todos saberão que ele era o que enganava as nações. Era ele que com a sua mentira enganava as nações. Se eu não me engano, isso aí também está em Apocalipse 17, se eu não me engano. Mas enfim, é mais ou menos isso que eu quis trazer para agora. E aí, o que vai acontecer? Ao decorrer das trombetas que forem caindo na terra, quando chegar na quarta, vai haver o escurecimento, né? Muitos vão querer entender a palavra, entender as coisas e não vão ter mais acesso a isso, até porque vai começar o início da perseguição, na metade da semana, e as pessoas não vão ter realmente acesso, só os que estiverem com a igreja fugindo para o deserto, porque os que ficarem em Jerusalém vão morrer. Então você vê essas virgens nécias ali, com as suas botijas vazias, perguntando onde eu tenho azeite? Como é que eu posso fazer aqui? Aí as prudentes falam, vai lá e compra, ué. Se eu der o meu para você, eu fico sem. Vai lá e compra. E aí, irmão, quando você entende que para comprar na metade da semana você tem que ter a marca, está subentendido no texto que elas apostataram, porque elas vão comprar. Elas vão lá comprar. Não vão? E aí, quando elas saem para comprar, acontece todo o final da última semana, todo o final da última metade da semana, e quando elas voltam apóstatas, completamente perdidas no tempo, elas querem entrar. E elas não vão entrar. Muito interessante. E faz lembrar do aviso, o alerta que o Senhor deixou lá para Laodiceia. Arrepende-te e compre de mim o colírio, as vestes, o azeite, olha aí. Então, só que na metade da semana, ali, a última metade, infelizmente, não vai ter essa oportunidade, e elas não vão conseguir oportunamente se preparar, porque essa preparação é uma preparação que o Senhor, desde o princípio de dores, o Senhor já está chamando a atenção de todos para essa preparação. E aqueles que vão conseguir se preparar, mesmo sendo prudentes, mesmo não entendendo as estações, os tempos determinados, mas são prudentes, buscam, se santificam para a chegada do noivo e têm o azeite consigo, elas ainda conseguirão acompanhar as duas testemunhas. Mas para as loucas não terá mais oportunidade. Eu trouxe aqui acerca do Yom Teruah, porque nós estamos tratando aqui da solenidade de trombetas, e eu trouxe aqui, fiz uma anotação hoje acerca do Yom Teruah, que acontecia no mês 7, dia 1, na solenidade de trombetas. E os judeus, na sua tradição, eles realizam 4 toques no Yom Teruah. E nós estamos aqui tratando da quarta trombeta, então muito oportuno trazer estes 4 toques que aconteciam no Yom Teruah. O primeiro toque é o Tequiá,
que é um toque longo de despertar. Por isso... O pastor Pedro trouxe aqui a questão das 10 virgens. No início da semana é o toque de despertar, é o tequiá, é aquele toque longo. E depois do tequiá vem o shevarim. O shevarim são toques mais espaçados. O shevarim é o toque para o arrependimento, que é a mensagem principal das duas testemunhas nessa primeira metade da semana. Tanto é que o shevarim, o toque dele, ele se assemelha muito com o choro, aquele choro de soluçar. Então o toque ele é espaçado, como se fosse um choro. E chamando para o arrependimento. O terceiro toque é o teruá. O teruá são toques em formas de rajadas, rápidos. É o famoso retinido. E quando fala do toque retinido, nós associamos com Números, capítulo 10, onde ali tem a menção das duas trombetas de prata. E não tem como não comparar isso com as duas testemunhas, porque as duas trombetas de prata, por ser prata, ela aponta para a redenção. Então, a função das duas testemunhas é chamar para o arrependimento para o dia da redenção. Então, por isso que o toque retinido de rajadas, ela aponta também para uma batalha diante dos inimigos. E lá em Números 10, verso 9, fala, o Senhor chama a atenção, quando vocês estiverem oprimidos pelo inimigo, usem o toque retinido e o Senhor dará salvação para eles nesse momento tão conflituoso e de tribulação. E o último toque é o tequiá gedolá, que é um toque muito longo e que como se fosse o último clamor, o toque mais alto. É como se fosse uma última chamada antes do grande dia. Por isso que é interessante nós associarmos com a quarta trombeta, porque a quarta trombeta é um momento de transição da primeira metade para a segunda. É como se fosse a última chance do arrependimento das nações, na quarta trombeta. E muito interessante isso, porque nós estamos conseguindo posicionar, e não só isso, realçar a importância dessa quarta trombeta. E quando a gente fala dessa transição, e nós vamos entrar, como o Wagner falou, no Apocalipse 12, nós precisamos meditar o que é que vai acontecer nessa transição. Em Daniel 12, verso 1, fala que naquele tempo, ou seja, no tempo determinado, Miguel se levantará e lutará contra as forças espirituais do mal. E aí nós conseguimos conectar isso com Apocalipse 12, onde haverá guerra no céu. Lá no verso 7 fala de guerra no céu, Miguel, e faz a menção de Miguel de novo, dos exércitos, dessa batalha, e Satanás sendo expulso desse domínio das regiões celestiais, onde ele estava exercendo para realizar a sua função de acusador. Quero passar aí a palavra para o pastor Pedro. Cara, é muito interessante isso aí que você falou, cara, dessa última trombeta, dessa quarta trombeta que faz a virada de chave de uma parte da última semana para a outra parte. Isso é muito interessante, porque ali realmente acaba a chance do arrependimento, porque vai ser determinada ali, estabelecida a marca da besta. E a partir dali para frente vão existir 3 tipos de seres humanos: os marcados por Deus, pelo selo de Deus, a igreja, as nações que não vão colocar a marca e os que vão estar marcados pelo 8º rei, pelo 8º império, que é a besta, o anticristo. Então você vai ver 3 categorias de seres humanos. E Deus, ele vem conduzindo na primeira parte da última semana um povo
dando ainda a última chance de se arrepender, de não avisar para não colocar a marca. E aí, quando ele dá o último toque de trombeta, ele fala: acabou, fechou, virei a chave, e a partir de agora eu tenho uma briga pessoal. Não é mais apenas com todos os seres humanos, é com o povo da besta, é com Gog e Magog. Agora, a minha ira vai se direcionar a eles. E tudo que eu vou fazer a partir de agora, e aí isso vai ficar no outro estudo, que é a quinta trombeta, a partir de agora, a quinta trombeta em diante, os ais e os cálices da ira são direcionados a esse reino, ao oitavo reino. E ao povo que colocou a marca. Agora acabou o tempo de trazer o arrependimento. Agora é o tempo da ira. E aí vem a ira de Deus sobre os povos ali. Então, quando a gente entra lá em Apocalipse 12 e a gente lê aquele versículo: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, está fazendo uma referência num contexto geral, até trazer a igreja dos últimos dias, entende? E todos esses simbolismos precisam ser identificados. Quando a gente identifica esses simbolismos, a gente se encontra dentro desse mesmo contexto, tá? Porque a Bíblia, ela faz isso, ela vem e ela volta, ela vai apontar um pouco do passado, daqui a pouquinho ela está lá falando do futuro, porque Deus, como ele fala na própria palavra, né, revela o fim desde o princípio, né? As coisas vão ser reveladas desde a criação Deus já está revelando o que viria para frente. E olha o que a gente vê no versículo 4. A sua cauda, a cauda desse grande dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Então muitos pegam esse texto e dizem: não, isso é referência aos anjos do céu, e agora a Maria, mãe de Jesus, entende? Mas aí depois eles não conseguem entender por que essa mulher foi para o deserto. Não conseguem entender, porque não vai encaixar. Se tu pegar isso literalmente e trazer para uma época só, isso não vai se encaixar. A gente precisa estar agora como esses sábios de Daniel, que entendem a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é essa. Ele traz todos os pontos para que a gente possa entender no contexto geral. Eu não vou adentrar muito para dentro aí do Apocalipse 12, eu vou deixar para os irmãos também um pouquinho. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Nós já aprendemos que isso também se refere à igreja, conforme o texto que lemos aqui de Apocalipse 12. Uma terça parte nos faz entender que há uma situação de apostasia, de perda. Porque quando Satanás ele foi expulso do céu, ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. É como se significasse uma perda. E aqui no contexto espiritual, isso nos faz entender que a igreja, as 5 virgens que estavam com azeite, mas que não providenciaram azeite de reserva, se apostataram, elas experimentaram de fato, como diz em Hebreus capítulo 6, elas experimentaram da boa palavra de Deus, participaram do Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro, e elas caíram. Olha só que interessante que o texto de Hebreus diz, que elas foram, é impossível outra vez serem renovadas ao arrependimento. Por quê? Porque elas vão comprar. E, como o pastor Pedro falou, elas vão usar a marca. Usou a marca, acabou. Então é uma apostasia que não tem mais como ser reproduzida. A Bíblia não diz que é difícil. Jesus chega a falar, né? Como é difícil o rico entrar no reino. Porque quem dá esperança. Agora aqui não, aqui é impossível ser reproduzido arrependimento. Então faz parte totalmente da igreja. Os irmãos já citaram que ela vestida de sol me fez lembrar do texto de 2 Coríntios 5, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todos nós que fomos batizados em Cristo, dele nos revestimos. Então, Jesus Cristo é o nosso sol da justiça, nós nascemos de novo, ele nos vestiu com a sua justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Então, é esse sol. Que mais aqui? A lua tipifica a antiga aliança, não, o pastor Pedro já explicou, não que ela foi revogada, mas ela foi mudou de patamar, foi elevada a um nível maior. Por exemplo, na antiga aliança, se você adulterasse uma mulher, você cometeria adultério. Mas Jesus fala: eu vos digo que basta você olhar para a mulher e desejá-la no coração, já está cometendo adultério com ela. Então, o nível se elevou.
né, que o Antigo Testamento acabou, mas o nível se levou. Claro que tem as sombras. Então a lua representa as sombras, né, as luas novas, né, as luas conduziam os tempos de eternidade, das festas, enfim. Então, por isso que ela está debaixo dos nossos pés, porque nós vivemos a realidade. E as estrelas? Nós somos como as estrelas do céu. Coroa, né, simboliza o reinado. Nós estamos com Cristo hoje, sentados com eles em lugares celestiais. As 12 estrelas nos remetem às 12 tribos, dispersas por entre as nações, que são a união das duas casas através do corpo de Jesus. Então, aqui está falando acerca da apostasia da igreja. E quando há algo que começa a ficar enegrecido, se tipifica o quê? O que se tipifica trevas espiritualmente na palavra? Ignorância, apostasia da verdade. Então, ela aos poucos, aqui apenas uma terça parte, ela vai começando a se apostatar até o ápice da apostasia, que quando se manifestar, aí o sol vai se escurecer totalmente, a lua não dará sua claridade totalmente, as estrelas vão cair do céu, porque é gradativo, é progressivo. Então, essa quarta trombeta é um aviso para o que vai acontecer na última semana. Como os irmãos falaram, é o último aviso. Se arrependam. Quando o dragão é atirado à terra, e eu não estou falando de Gênesis, eu estou falando nesse ponto, atirado, quando diz assim, ó, acabou a acusação, não tem mais chance contra os filhos de Deus, quando ele for atirado à terra, diz que aqueles que estão selados o venceram por quê? Por causa da palavra, do testemunho que sustentaram. Então, está mostrando aí as duas testemunhas em ação neste momento, né? E o texto mais chave para mim, mais importante, é o seguinte, o versículo 12 de Apocalipse 12. Festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Por quê? Tu acha que isso é os anjos lá do céu festejando e Deus festejando? Não. É referência aos homens que são contados como essas estrelas do céu. É referência a esses festejando porque o tempo está próximo. Entendeu? Festejais vós que lá habitais. A gente habita os céus quando a gente se achega diante do trono de Deus. Entende? Nós somos essas estrelas que estão sendo contadas, as estrelas dos céus. E é essa referência que Deus faz a respeito de nós, né? E aí entra o ponto dos ais. Ai da terra e ai do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a gente pode aqui ser ousado em falar a respeito de quanto tempo resta. Resta 3 anos e meio para ele. É isso aí. Porque Satanás, ele começou lá com mentira. E Deus montou o plano para restabelecer a terça parte que foi derrubada por ele. Entende? Deus montou esse plano, meus irmãos. É só, você acha que isso vem na tua cabeça. Não. A palavra de Deus nos traz exatamente isso. Zacarias 13, eu trouxe esse texto para que a gente possa meditar, tá? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte estará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome e eu a ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que ele apresentou lá no princípio todo o plano de salvação. Entende? Amém. E hoje a gente tem a oportunidade de entender esse plano e ser contado junto a essa terça parte. Entende? Essa terça parte que Deus quer restaurar. Deus quer restaurar essa terça parte que, de certa forma, foi perdida naquele momento. Entendeu? Um dia, a própria palavra diz que as pessoas terão sede e não vão encontrar em outros lugares. Por quê? Porque isso não é ensinado, infelizmente, dentro das denominações. Isso não é, entende? É muito superficial, de acordo com as doutrinas. O que a gente está tentando fazer aqui é abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus não é o que sai da nossa boca, é o que sai da palavra de Deus. E é isso que a gente está tentando trazer aqui para os irmãos. E nós precisamos continuar com esse coração humilde, apto para aprender, para ajustar, dar um passo atrás, para acrescentar mais peças e juntar mais ainda irmãos para que possamos alcançar um objetivo, que é a unidade que o Senhor requer das 2 casas de Israel. Porque essa é a instrução. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E o Senhor está trabalhando no amadurecimento de cada um de nós. Esse amadurecimento, esses frutos, são frutos de verão. Eles amadurecem no verão. E o verão é o momento de conflito, momento de confronto,
E é um momento que nós precisamos aprender a amadurecer na fé. Vamos fazer aquela tarefinha de se inscrever nos canais dos irmãos, o Wagner Nunes também, né? Para que possamos compartilhar dessa unidade, desse aprendizado uns com os outros. Eu creio que o Senhor vai acrescentando a fé de cada um dos irmãos. E eu quero encerrar aqui com algo, o pastor Pedro citou algo muito interessante, acerca que nos últimos dias só vai restar a mensagem do reino, a palavra de Deus e os servos do Senhor. Quero encerrar aqui com a citação de Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte: a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai circular amanhã. Fique com essa mensagem aí, porque realmente é uma verdade que ele trouxe para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, um abraço, foi uma honra. Deus Fiquem abençoe. todos com Deus, com a graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe.